how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Capítulo 17, segundo Reis, capítulo 17, versículo 24, onde diz que o rei da Síria leva para Samaria muitos estrangeiros. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor. E mandou entre eles o Senhor leões que mataram a alguns deles. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós temos lido esta porção das Escrituras e nós cremos que o Senhor foi quem a inspirou. Foi quem inspirou a homens de respeito, homens de sinceridade, homens tementes ao Senhor, e eles escreveram as tuas palavras, as tuas profecias, o teu recado para a humanidade. E como, ó Deus, um tesouro eterno, isto foi deixado entre as nações, para que os habitantes deste planeta pudessem conhecer a tua perfeita vontade. E neste dia nós temos lido um trecho destas Escrituras e pedimos que o teu Espírito Santo nos guie, nos direcione aquilo que é a verdade, para que possamos viver através desta verdade. Nós te pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Bem, no livro dos Salmos, quando eu citei isso agora há pouco, Salmo 95, versículo 6, Davi, ele faz uma afirmação tremenda. Vamos começar com o versículo 1, Salmo 95. Já que estamos numa escola, num aprendizado, Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Aqui tem um convite primeiro, vinde, né? Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra,
e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Veja este versículo. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos formou. Veja que coisa tremenda. Este convite para se prostrar, para adorar, para se ajoelhar, o Deus Criador, o Deus que nos criou. Qual foi o problema deste povo de Samaria, onde nós lemos, irmãos? O povo de Israel que habitava ali, eles foram tomados, foram tirados, foram expulsos, foram vencidos. E o rei de Samaria trouxe ali muitos estrangeiros, nações diferentes, multidões para habitar. E como estas pessoas estrangeiras não conheciam o Deus que você conhece, o Deus Criador, eles tinham seus próprios deuses, a quem eles adoravam. Agora, não é porque alguém não conhece a Deus que não vai adorar alguma coisa. Está no ser humano adorar. Está no homem e na mulher prestar culto. Ele não quer saber a quem, a menos que ele tenha um esclarecimento perfeito das Escrituras. Mas cada homem, cada mulher traz em si esta necessidade de prestar homenagem a alguém superior. O problema é saber a quem prestar um culto verdadeiro. Mesmo entre aqueles que dizem que adoram a Deus através destas Escrituras, sem o esclarecimento próprio que o Espírito Santo traz, as pessoas adorarão um Deus falso pensando que estão adorando o Deus verdadeiro. Isto você encontra em nossos dias no meio de todo o sistema religioso. O rei trouxe estrangeiro para Samaria, e cada um daqueles estrangeiros trouxeram seus deuses, trouxeram suas formas de adorações. As pessoas de Babel, o que eles trariam? A adoração falsa da Babilônia. E agora eu vou continuar a leitura aqui para que vocês entendam melhor o que aconteceu. Porque Deus mandou, agora, leões para devorá-los. Sempre que o povo adora a um Deus falso, sempre que o povo segue ao paganismo, virá um castigo, virá uma praga sobre aquele povo, porque eles estão rejeitando o Deus verdadeiro. E Deus não reparte sua glória com ninguém. Veja, em 2 Reis, ainda aqui eu vou continuar a leitura para que vocês entendam melhor. Reis 17, no versículo 26, nós paramos no 25, quando diz que o Senhor enviou leões e matou alguns deles. Veja por quê. O versículo 26 explica: pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, ou Deus daquele lugar. Que Deus era este? Porque naquela terra era habitada pelos hebreus, e eles adoravam o Deus verdadeiro. E como trouxeram outros deuses ali, alguém disse para o rei da Síria: esses estrangeiros que trouxeste, eles não conhecem a adoração do Deus verdadeiro, que é costume se adorar aqui. Pelo que mandou leões entre elas, entre estas gentes, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Gente, as pessoas estão morrendo, espiritualmente falando, porque não estão prestando uma verdadeira adoração a Deus. Morrem espiritualmente. No espírito, morreram, estão sendo devoradas por pragas. Pragas. Assim como o Egito foi atacado por praga, o Egito religioso, a confusão religiosa que existe na terra hoje, estão sendo consumidas por pragas. Pragas espirituais, demônios, que estão devorando
as igrejas, as pessoas, por causa de suas adorações falsas. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali entre eles um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vão-se e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Precisava de alguém que ensinasse. Precisava que alguém fosse e ensinasse como se adorar a Deus. Porque desde nascimento, qualquer criancinha, mesmo que nunca ouça falar em Deus, mas ela vai crescer com um sentimento religioso. Isto é natural do ser humano. E ela vai começar a prestar culto a qualquer coisa. Ela vai, se ela não encontrar o ensinamento que ele mostre o Deus verdadeiro, ela fabricará o seu próprio Deus. Ela fabricará o seu próprio ídolo. Começará adorando os mais velhos, um artista de cinema, começa a se espelhar nesta pessoa e acha que aquela pessoa pode tudo, porque nos filmes que assiste aquela pessoa destrói o ladrão, destrói o inimigo. Então começa a dizer: fulano é meu ídolo, fulana é meu ídolo ou minha ídola, seja o que for. Vem? Porque ele quer, ele precisa se espelhar em alguém, prestar homenagem a alguém. Isto vai do natural até que ultrapassa, vai até o espiritual. Aí começa a se vestir como eles, a usar o que usam, fazer todas estas coisas. Porque precisa-se que alguém vá e direcione aquele moço, aquela moça, aquele jovem. Direcione aquela energia que está sendo gasta nisto para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é bom, para aquilo que é justo. Então o rei da Síria enviou um sacerdote lá, para que ensinasse aqueles estrangeiros, aquelas pessoas, como era que se adorava a Deus. Veio, pois, um dos sacerdotes, versículo 28, que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, veja, mesmo o sacerdote ensinando, porém, cada nação fez os seus deuses. Então o ensinamento do sacerdote não foi aceito por eles. Tem alguém aqui para ensinar? Não, mas nós já estamos acostumados com a nossa religião. Não precisamos deste ensinamento, parece um ensinamento novo. Não é que é um ensinamento novo. Não é que a mensagem que pregamos é uma coisa nova. Não é uma nova religião. Não é uma nova igreja que surgiu. É um ensinamento antigo, apostólico. O problema é que estes estrangeiros, que não conhecem o Deus verdadeiro, e que vieram, se apossaram da terra, se apossaram das escrituras, se apossaram do evangelho, querem ficar na terra, querem ficar no evangelho, mas com suas tradições, com seus costumes, com suas adorações que trouxeram da Babilônia, adorando a um Deus falso, a um Deus de 3 cabeças, todas estas coisas. E quando é enviado sacerdote, quando é enviado ensinadores para dizer que isso não está correto, que não é assim, eles ouvem, escutam como é que se adora o verdadeiro Deus, eles aprendem como é que se presta um culto, eles aprendem a respeito da ordem da igreja, como é o comportamento na casa do Senhor. É ensinado que a igreja não é um lugar de encontro, não é lugar de conversas para lá e para cá, não é lugar de correria de um lugar para o outro, não é um lugar de desfiles de moda. Eles aprendem tudo isto. Aprendem como é os dons do Espírito Santo em ordem. Aprendem tudo porque é ensinado, é enviado ensinadores. Mas as pessoas não querem ouvir, porque elas já estão acostumadas com a tradição antiga e estão acostumadas com o que sempre fizeram, sempre praticaram. É mostrado o verdadeiro batismo, é mostrado como é o costume do homem, da mulher, do moço, da moça. Mas não querem isto. Eles querem continuar com as suas antigas adorações. Porém, versículo 29, cada nação fez os seus deuses
e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Betel fizeram Sucote Benote, um deus para adorar. E os de Cuta fizeram Nergal, vamos adorar esse deus. E os de Ramate fizeram Acima. E os aveus fizeram Nibas e Tartaque. E os serfavitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque. Esses ao extremo. Isto com sinceridade, porque criam que aquele era o Deus a quem deviam se adorar. Vem? Esses queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Amaleque, deuses de Serfavaim. Assim temiam ao Senhor. Era assim que eles diziam que estavam temendo ao Senhor. E dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim que ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo os costumes das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Não largaram de maneira nenhuma os costumes. Nós queremos servir o Senhor, tudo bem, o sacerdote ensinou, mas nós temos nossos costumes que vamos continuar. Nós queremos servir a esse Deus, mas nós aprendemos a nossa igreja que ele é 3 pessoas e vamos continuar assim. Nossa religião tem tantos anos que foi fundada pelo grande fundador fulano de tal e vamos continuar assim. O sacerdote, o ministro, está ensinando que a mulher, Deus não levantou ela para ser ministra, para ser pastora, para não ser missionária, apóstola. Mas o costume da nossa cidade, ou o costume da nossa nação, da nossa igreja, diz que está tudo bem, que apoia, nós vamos servir o Senhor assim. Veja que estas nações, elas queimavam incenso a esses deuses, mas dizendo que estavam temendo ao Senhor. Assim como você encontra este monte de estrangeiros, esses milhares de religiões diferentes, todos dizem que estão temendo ao Senhor, mas cada um de acordo com seu paganismo religioso, cada um com a sua tradição religiosa. Veja, versículo 34. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem, a verdade é esta, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos. Não temem, mesmo achando, crendo que temem. Por isto que Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Por que, Jesus? Aí ele diz: porque em vão me adoram. Estão adorando a Deus, mas em vão. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceito dos homens, costumes dos homens, costumes pagãos. Veja, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O problema era este: Deus tinha um modelo na terra, um modelo de adoração. Deus tinha um modelo que quem quisesse adorar de uma maneira correta tinha que seguir aquele modelo. E o modelo que Deus tinha lá era o modelo que os filhos de Israel tinham imposto através de Moisés. A adoração que Deus trouxe através de Abraão, Isaque e Jacó, e que os filhos de Israel seguiram, era o modelo. E esse modelo eles não quiseram seguir. Antes, tiraram fora os filhos de Israel, colocaram estrangeiros ali, e cada um trouxe a sua adoração falsa. Foi o que aconteceu, porque é um espelho que acontece no Novo Testamento, é aquilo que era um reflexo do Antigo Testamento. Fizeram a mesma coisa, expulsaram os cristãos, expulsaram o verdadeiro evangelho, expulsaram a verdadeira doutrina, e trouxeram homens segundo suas próprias concupiscências, estudiosos, grandes homens entendidos, e começaram então a louvar a Deus, a ensinar ao povo doutrinas, preceitos fabricados. E a adoração verdadeira foi deixada de lado.
E assim como no Antigo Testamento Deus tinha um modelo que era a adoração que Israel prestava a ele, no Novo Testamento Deus também tem um modelo verdadeiro de adoração. Este é o modelo apostólico, profético, o qual, diz a Bíblia, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual está posto. Eles, quando chegaram naquele lugar, já tinham um fundamento que era a adoração ao verdadeiro Deus, que Israel fazia, mas eles não quiseram. Versículo 35. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo, o concerto que Deus fez com Israel: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Todo este concerto que Deus tinha feito com o povo de Israel, estas pessoas vieram e quebraram tudo. Estavam adorando, se prostrando, se inclinando a outros deuses e sacrificando seus próprios filhos a eles. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco vos não esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, sempre tem um porém, meus irmãos. Porém, eles não ouviram. Este é o problema. Eles não ouviram. Se eles não ouviram no passado, não ouvem também hoje. É o perigo que o homem corre e que nós lutamos para não incorrer neste mesmo perigo. É não ouvir quando Deus fala, é não atender quando Deus está nos chamando, é não fazer quando Deus nos ordena, porque estas pessoas, a humanidade em si, não ouvem. Veja o paralelo que existe entre 2 Reis, capítulo 17, esta história aqui, com aquilo que nós encontramos no Salmo 95. Se você fosse prosseguir a leitura do Salmo 95, nós paramos no versículo 6. Ó vinde, adoremos e prostemo-nos. Veja, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo seu, e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Porque lá no passado eles ouviram, eles escutaram a voz pelo sacerdote que os ensinou, mas diz assim, porém eles não ouviram. Não é que eles não escutaram a voz, eles escutaram, mas não obedeceram. Então é mesmo que não terem escutado. E aqui Davi está nos convidando a adorar o verdadeiro Deus e dizendo, se hoje você ouvir sua voz, não endureça o seu coração. Veja, não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Veja, não endureça o vosso coração, porque estes endureceram. Estes homens não quiseram ouvir. Mas, gente, não era mais fácil? Não era mais fácil adorar o verdadeiro Deus? Não era bem mais lógico, vamos dizer assim, a ter uma adoração verdadeira? Como era adorar o verdadeiro Deus? Guardar as festas no Antigo Testamento, as solenidades, cumprir os mandamentos. Que mandamentos era este? Não desejar mal ao próximo, não levantar falsa testemunha, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. E vocês sabem, todos os mandamentos, isto para a melhoria do povo, para a santificação do povo. Mas eles preferiam viver matando um ao outro, eles preferiam desonrar um ao outro, eles preferiam desejar o que era do próximo, levantar falso testemunho ao outro.
A adoração ao Deus verdadeiro exigia o quê? Que houvesse sacrifício de animal, que eles trouxessem no dia ali da expiação, quando viesse confessar seus pecados, trouxesse a ovelha, ou o cabrito, ou a pombinha, para que os sacerdotes sacrificassem. Não era bem mais fácil do que adorar a um Deus falso, a um Deus que não ajudava, e matar, queimar os próprios filhos? Mas o diabo é muito infame para colocar isto na cabeça de um ser humano. Matar o próprio filho, sua própria filhinha, fruto do ventre de suas entranhas, e o próprio pai levar seu filho e sacrificá-lo. Deus não faz isto. Quando ele exigiu isso de Abraão, era para provar a fé de Abraão e dar uma lição para nós, que como descendência de Abraão deveríamos obedecer a esse Deus em tudo. E por isso nos deu exemplo através de Abraão, quando pediu que ele sacrificasse seu próprio filho. Mas veja se Deus deixou que fosse sacrificado. Não, Deus não deixou, porque o sacrifício era cordeiro, e lá estava o cordeiro para ser sacrificado. Quando Deus disse: agora vejo que você me teme, agora vejo que você tem uma verdadeira adoração, você não poupou seu próprio filho. Mas no entanto não deixou que Abraão sacrificasse. Mas os deuses pagãos destes homens aqui, de 2 Reis 17, eles queimavam seus próprios filhos. E quando o sacerdote foi lá e disse: gente, isto é pecado, gente, isto é paganismo, gente, isto é errado, vocês não têm que matar seus filhos, o Deus que criou os céus e a terra não exige isso de vocês. Eles não deram ouvido, quiseram continuar. Grite o mais alto que você possa hoje, soe a camisa, fique rouco, pregue nas praças, ou seja onde for, e diga para esta humanidade que elas estão adorando a um Deus falso. Veja se elas querem mudar. Diga para esta sociedade religiosa que esses santos, nos quais eles se prostam, ou acendem vela, ou colocam fitas, e fazem promessas, e fazem sacrifício, e sobem escadas de joelhos, e fazem tanta coisa. Diga para eles que isso é coisa vã, que isto é pecado, que isto é incredulidade, que isto é idolatria. Eles ouvirão? Não, senhores, eles não escutarão. Diga para estes estranhos, esses estrangeiros que vieram para dentro do Evangelho, se chamando de cristãos, se chamando de filho de Abraão, se dizendo que é raça divina, se dizendo que estão na palavra, que estão no Evangelho, mas mostre para ele o verdadeiro Evangelho apostólico, e diga para eles que essas doutrinas que estão impondo sobre as pessoas, os podes e os não podes, os estatutos que eles têm criados, são apenas estatutos de igrejas e não estatuto das Escrituras. E veja se eles querem mudar. Veja se cada grupo religioso não tem uma lista de estatuto para os seus fiéis. Agora pegue cada um desses estatutos e compare com Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, e veja se está correto com as Escrituras. Não está, não bate de maneira nenhuma. Tem uns que vão além, outros ficam aquém. Uns vão para o extremo, para o legalismo, outros ficam no liberalismo. Mas nunca procura o centro da palavra, nunca procura o centro daquilo que é correto. Mas diga para eles que é uma adoração falsa, e veja se eles querem mudar. Não quererão mudar, quererão prosseguir desta maneira, até que naquele dia se apresente diante de Deus de peito inchado, de cabeça erguida, dizendo: eu fiz, eu fiz, eu fiz. E ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Mas como praticar a iniquidade? Se em teu nome eu curei enfermo, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu fiz sinais, eu fiz prodígios e maravilhas. Lhes direi abertamente: não vos conheço, não vos conheço. Por quê? Porque estavam temendo ao Senhor à sua maneira, com seus próprios cultos, com suas próprias adorações, dizendo que estão temendo ao Senhor, mas por trás disso,
incrédulos na palavra de Deus. Porque se realmente quisesse adorar o Deus vivo, eles teriam um modelo para seguir. E este modelo é Atos 2,38. Começariam sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Como não querem começar a verdadeira adoração, adorando o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, que se fez carne e assumiu a posição de filho, como não querem, estão adorando um Deus forjado, um Deus criado. Sabe como eles faziam? Sabe como eles adoravam? Sabe como eles faziam Deus? Eu disse, está no ser humano adorar, está no ser humano cultuar, isso é por natureza. Veja como foi simples. Na caminhada de Israel, quando Deus convidou Moisés para estar na sua presença, lá no monte, passou o dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, e o povo começou a ficar agitado, porque achavam que Moisés teria que voltar logo em seguida. Ora, Deus, ele fala rapidinho, não tem por que demorar. Moisés vai lá e já volta, e já traz o recado de Deus. Mas passou a primeira semana e Moisés não deu notícia. E imagine 2 milhões de pessoas, não sei, era muita gente. Não sabemos a quantidade exata. Podemos dizer assim, 2 milhões de pessoas. Vamos dizer assim, entre mulheres, crianças e tanta gente. Era uma multidão, era tanta gente que foi dado o decreto para matar os homens, para que não procriassem, porque eles podiam procriar muito e dominar os egípcios, dominar o reino egípcio, o império egípcio. Era muita gente. Então vamos escravizá-lo para que eles não aumentem, não é? Mas ali estava aquela grande multidão no pé do monte esperando Moisés. E achavam que Moisés teria que voltar logo em seguida. E Moisés demorou a primeira semana, a segunda semana, que completou-se a quinzena, e todos acampados ali esperando. E um começou a dizer, sabe de uma coisa? Moisés morreu, né? Começa as conjecturas. Não é assim? Às vezes você pede uma coisa a Deus e Deus demora para nós. Deus demora para nós responder, porque nós contamos os minutos, né? As horas, e passou-se o primeiro dia, o segundo, o terceiro, eu não fui curado, Deus está demorando. Passa-se ali 1 mês, 2 meses, a dor continua, e agora? E nós esquecemos que Deus não está obrigado a nos atender no nosso tempo, porque Deus tem o seu tempo. Quando você lê nas escrituras dizendo que para tudo há um tempo determinado, este é o tempo de Deus. Não é o tempo que você determina, não é o tempo que você estabelece. Não é você que diz, Senhor, me abençoe hoje à noite, não é? Deus vai responder a minha oração hoje. Ele não está obrigado a te responder hoje. Faça a sua oração, faça o seu pedido, chore, ajoelhe-se, peça. Higiênica, anti-higiênica, cuspiu no chão, fez um lodinho lá, melou aquilo, esfregou no olho do camarada e disse, agora vai te lavar, vai lavá-la. Quer dizer que o Senhor me insurge, depois me manda lavar, não é? Daria um bom culto, não é? Quando Deus suja você, ou quando Deus te mancha, com cuspe, com saliva, com lama, coisa nojenta. É nojento? Como foi que ele te fez? Como foi que ele foi o primeiro homem? Foi do barro, foi do pó. Agora ali não disse se ele cuspiu ou se molhou com alguma coisa, mas ele amassou ali e fez, não é? Ele é o Deus da criação. Ele cuspiu no chão, fez aquele lodinho ali, aquela coisa, e esfregou no olho do camarada e disse, agora vai te lavar no tanque de Siloé. Quanto tempo passou até ele chegar lá, cego? Alguém o guiando, e é por aqui, será que é aqui que vai? Será que é aqui? Ele poderia ter sido curado na hora, mas não foi. O tempo era ele ir até lá, porque era o tempo que ele teria de duvidar ou não, de continuar crendo ou não, de sustentar sua fé naquilo que Jesus tinha falado ou não. É como a ida daquele homem que foi até lá, a Eliseu, ao profeta Eliseu, para ser curado de lepra. E quando Eliseu disse, vai e mergulha 7 vezes lá no rio Jordão, você sabe que Naamã duvidou e disse, como pode? Tantos rios de água limpa que eu tenho na minha terra, eu vou mergulhar justamente neste rio.
Porque o Rio Jordão, você vê aí muitos pregadores, temos aqui água do Rio Jordão e tal. Gente, o Rio Jordão não tem poder nenhum, as águas do Rio Jordão. Não tem nada de extraordinário nas águas do Rio Jordão. Por que Jesus foi lá para o Jordão? Porque João estava lá. Veja, e Jesus era a palavra, João era o profeta, e a palavra sempre vem ao profeta. A palavra sempre vem ao profeta, sempre foi assim. Agora, Jesus foi ao Jordão porque a palavra foi ao Jordão porque o profeta estava lá. Agora me indica, por que o profeta estava no Jordão? A Bíblia diz por quê. Porque lá tinha muitas águas. Apenas isso. Não é que era um rio especial. É que lá no Jordão tinha muitas águas para que as pessoas fossem batizadas. Era mais facilidade ali. E hoje querem ir para o Rio Jordão, ou a água do Rio Jordão. Isso não tem nenhum significado. Vamos dizer assim, igual o Tietê. O problema foi este, que Naamã não queria se banhar nas águas do Rio Jordão, porque na realidade as águas dele é meio barrenta. A água é um pouco suja, não tem uma cor tão clara como muitos rios de água clara que às vezes conhecemos em alguns lugares. No entanto, não era que o Jordão era diferente dos outros rios, é porque a palavra do profeta era esta: vai se banhe no Rio Jordão. Ele poderia mergulhar em qualquer outra água, não serviria, porque ele teria que seguir a palavra do profeta. Se ele disser lá no Rio Jordão, só serviria lá no Rio Jordão. Não é que o Rio Jordão tinha poder para curá-lo. Não, senhores. O poder estava em obedecer o assim diz o Senhor. Bem, e aquilo deu aquele espaço de tempo, justamente para ele duvidar disto. Mas foi dito para ele: atende a voz do profeta. Atende a voz do profeta. Ele foi e foi curado. Veja, este é o problema. As pessoas não conseguem esperar o tempo que Deus estabelece para fazer as coisas. Queremos que seja no nosso tempo, de acordo com aquilo que esperamos. E quando as pessoas fazem de acordo com o seu próprio pensamento, a sua adoração é falsa, é vã. Não importa quantos Pai Nosso rezem ou orem, não importa quantas Ave Marias rezem, e muitos dizem: todas as vezes que eu rezo, ou todas as vezes que eu peço, Deus me atende. Deus me atende. Diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Não importa quem peça, se você está pedindo, você vai receber. Se você está buscando, vai encontrar. Isso não quer dizer que você está correto, que você está certo. Isso não quer dizer que a pessoa está com Deus em si. A pessoa pode fazer sinais, prodígios e maravilhas, no entanto, não está com Deus, ou Deus não está com aquela pessoa. Caso contrário, todos que fizessem isso teriam que se salvar. No entanto, vão se perder exatamente por fazerem sinais, prodígios e maravilhas, exatamente por receberem dádivas de Deus, mas não prestar uma verdadeira adoração a Deus. Gente, este é o castigo da humanidade. Não é que Deus dá e quer em troca, não é apenas por causa disso. Deus dá saúde para as pessoas. Veja, para que as pessoas querem saúde? Para que as pessoas querem seus corpos físicos sarados, curados? Faça campanha de cura, evangelismo de cura, campanha para as pessoas receberem oração, e você vai ver a grande multidão, as igrejas enchem, porque todos querem ser abençoados, todos querem ser curados. Mas querem ser curados para quê? A minha perna dói, eu não consigo andar, essa artrite e tal e tal. Aí vai para ser curado. E Deus cura, porque pediu, e Deus é curador. Se a pessoa crê que pode ser curada, Deus cura. Mas daí por diante, aquela perna curada não vai mais levar a pessoa para a igreja. Eu quero ser curado disso, quero ser curado daquilo. Mas quando a pessoa recebe esta bênção, isto não traz para as Escrituras. Isto afasta mais. As pessoas querem ter seus corpos sãos para pecarem mais, para desobedecerem mais a Deus. Pegue hoje muitas pessoas, muitas senhoras, velhinhas, anciãs,
e se elas fossem transformadas, se elas recebessem sua bênção de Deus e voltassem para os seus 18 anos de idade, vocês acham que elas manteriam seus cabelos compridos? Elas manteriam suas roupas do tornozelo como elas estão hoje? Assim é muito fácil ser crente porque já está de idade, seus 60 anos, não tem mais o que mostrar, não tem mais o que ser cobiçado. Então tem que esconder mesmo os defeitos que os anos causaram em seu corpo. Mas eu pergunto, se Deus lhe desse a oportunidade que Ele deu para Sara, e ela foi transformada e voltou para o tempo da vida, que é entre os 18 aos 22 ou 25 anos de idade, Sara voltou para esta idade. O corpo de Sara e Abraão foi transformado, foram renovados, voltaram para o tempo da vida. Antes dos 18 anos você está em formação. Depois dos 22 ou 25 anos de idade, você já está decaindo. O tempo da vida, o melhor tempo para procriar, o melhor tempo, o melhor auge, que o corpo está em forma, que as células estão se transformando, estão se recompondo, é entre os 18 aos 22 ou 25 anos, o máximo de idade. Depois disso, você já não repõe mais. Digamos, se constantemente, se por dia você 2 milhões de células, a quantidade é muito mais do que isso, mas para não fundir a cuca, vamos colocar números pequenos. Mas se por dia 2 milhões de células morrem em seu corpo, tem mais 2 milhões para ser reposto ali. Você acha isso esquisito? É muita coisa. Você não imagina, enquanto você dorme, que processo passa teu corpo. Cada vez que você se mexe nos lençóis, cada vez que você se vira, ali, quanto de pele é tirado do teu corpo, pele antiga que vai saindo e outra vai se colocando no lugar. Aquilo é se renovando sempre, sempre e sempre. E a lei da natureza já faz o quê? Ali tem ácaros, tem germes ali que já estão prontos a sugar, a comer aquilo que sai. A pele que sai do teu corpo, aquilo que sai pelos teus poros, são células mortas que já não te servem mais. Você lembra como faz a cobra? Ela enrola o rabo no lugar ali, quando chega o tempo dela mudar, ela está crescendo. Então ela está crescendo, já não cabe mais dentro daquela pele, ela enrola o rabo em determinado lugar e se estica, vai se esticando e vai embora. E a pele fica lá. Quantas vezes eu não corri com medo da pele da cobra? Ela já estava longe há muitos dias, né? E tirando o capim, daqui a pouco, meu Deus, uma cobra, era só a pele dela. Você também passa por isso, sabe? Você passa por estas coisas, só que você não percebe. Por mais que você se banhe, quando você toma seu banho e se ensaboa e cuida desse corpo, ali sai tanta sujeira, sai tanta coisa do teu corpo, tantas células que morreram, precisa sair. Você nem imagina, se aquilo fosse ampliado, se fosse colocado lentes de muitos aumentos ali, sobre o teu lençol você ia ver coisas, você ia ficar abismado. Por isso que precisa ter asseio, precisa se lavar, não é? Por causa disso, células que morrem. Agora, enquanto você está nesse tempo da vida, se morre 2 milhões de células, tem mais 2 milhões que está se recompondo no teu corpo. É constantemente, é como uma ressurreição. Morre-se e outra se ressuscita. Mas quando você vai passando da idade ali, dos seus 22, 23, 25 anos de idade, já não é mais a mesma coisa. Se morre 2 milhões de células, tem um pouquinho a menos para ser reposto. E com o tempo, vai passando-se o tempo, você chega aos 40, 50 anos, e aquilo já não vai mais se renovando. E daí a pele já não consegue mais se recompor como antes. Então ela vai ficando velha, vai engiando, vai criando rugas. Esse é o problema, porque as células já não conseguem mais se recompor para você ter esta pele. Perde a cor, começa a se criar determinadas sardas, porque ela já não consegue manter a mesma cor que você tinha desde pequeno. Veja, são desta maneira, é deste jeito. Sara voltou para o tempo da vida, Abraão voltou para o tempo da vida para gerar filho. É o tempo
melhor, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa estar neste tempo. Por isso que ela tem que estar no Espírito. O Espírito precisa estar nela, porque o Espírito é que a renova, é que a transforma. E só com essa transformação é que se pode gerar o Filho, Cristo formando-se dentro da igreja. Esse é o segredo de Deus, Cristo no homem, Cristo na mulher. Veja, mas a pergunta é esta: muitas irmãs que já estão com a idade avançada, seus cabelinhos brancos, ali é muito fácil, faz o coque, né? Faz o coque, ajeita e bota uma roupa bem composta e vão para a igreja. Estou bem vestida. Mas minha irmã, você que me ouve nesse instante, com sinceridade em seu coração, se Deus te fizesse agora voltar aos 16 anos, uma jovem, um adolescente, você manteria este porte que você tem hoje? Vestiria corretamente? Teria a mesma paciência que você tem? Obedeceria às Escrituras? Ou dizia, opa, agora estou pronta para ir para o baile, agora sim, não é? Agora eu vou usar as roupas que no meu tempo não podia usar. Era uma aberração. Há 50 anos atrás, imagine usar as roupas que usa hoje. As mulheres seriam colocadas no asilo de loucos. Aquela moça está demente. Aquela moça está demente. A realidade é esta, é demência mental. É demência mental. Porque hoje tanto querem tirar as roupas, homens e mulheres aí, andando nus pelas ruas. E como é até um pouquinho proibido em praça pública, eles arrumam lugares como praia de nudismo para ficarem bem expostos. O que é isto? O que é isto? São amantes da natureza? Não, são sacrários. Gente, sacrários, veja o que eu estou falando. São sacrários. Na linguagem latina, eu creio que essa palavra sacrário é um lugar sagrado onde há uma habitação de um ser supremo. Quando ele chama o sacrário, aquele homem, ele andava por lugares escabrosos e ele tirava a roupa, colocava a roupa nele, ele tirava tudo, porque ele queria ficar exposto. Mas veja que quando Jesus expulsou aquele demônio, a primeira coisa que ele fez foi procurar se vestir, foi procurar cobrir sua nudez. Então é isto: quando um homem e uma mulher que andam expostos pela rua da cidade, exibindo seus corpos para serem cobiçados por outros espíritos de adultério, a primeira coisa, quando uma moça se liberta desse espírito, a primeira coisa é colocar roupa sobre o seu corpo. O profeta de Deus, o irmão Branham, quando ele estava fazendo suas campanhas nos países africanos, aquelas mulheres de cor que nunca tinham escutado nada sobre Deus, adoravam Tupã, ou a lua, o sol, adoravam crocodilos, jogavam seus filhos para os crocodilos comerem, como esses que nós lemos aqui, que queimavam seus filhos para Moloque, ou para Imeleque, ou seja, Adrameleque, esse deus pagão aqui, no Antigo Testamento. Então, quando o profeta pregou para aquelas mulheres, pregou para aquelas tribos indígenas ali, aquelas pessoas não usavam roupas nenhumas, não sabiam o que era isto, viviam no meio da floresta, no meio do mato. Se perguntasse qual era a mão esquerda, ela não sabia. Se perguntasse qual era a mão direita, não sabiam. Mas quando ele falou de Jesus Cristo, quando aquelas pessoas viram os milagres, aqueles homenzinhos pretinhos, cegos, sendo curados na plataforma, crianças que tinham nascido já aleijadas, sendo curadas, e eles viram que tinha esse Deus Criador que exigia adoração perfeita. E quando ele perguntou quem deseja aceitar esse Jesus como o Senhor de suas vidas, ele disse que viu aquele mar de mãos negras se levantar para cima, aquelas mulheres aceitando Jesus como Salvador. Mas ele disse, a primeira coisa, quando elas se converteram ali, você já notou que elas começaram a cobrir seus seios com suas mãos, envergonhadas. Quem mostrou para elas que estavam nuas? Quem disse para elas que aquilo não era correto? Não precisou ninguém, não precisou ele dizer que nudez era pecado, porque primeiramente aquelas pessoas não sabiam se era certo ou errado. Então primeiramente ele lhes pregou Cristo, e quando eles aceitaram Cristo em suas vidas, aquelas mulheres então começaram a cobrir sua nudez, não sabia como fazia diante uma da outra. Por quê? Porque aquele demônio foi embora e foi expulso.
é o que se precisa para esta geração, é o que se precisa nas igrejas, é que seja pregado o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra, para que essas pessoas mudem esses costumes imundos, mudem esses costumes pagãos, tira estas argolas que usam, tira estas roupas imundas que estão usando hoje, dizendo eu sou crente, sou cristã, e você olha, estão vivendo de acordo com os pagãos. Ao invés de ser enviado ensinadores, sacerdotes, para mostrar como se adorar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro para eles, e estão pegando ensinadores deles, dos pagãos, trazendo para dentro das igrejas, ensinamentos pagãos, costumes pagãos, trazendo para dentro da casa de Deus. A mesma coisa o homem, né, meus irmãos? Já estou de idade, não tenho para que mais estar dando um de conquistador, de galã por aí, não é? Aí agora você pode ser um homem sério, ser um homem sincero. Agora você pode se tornar o igrejeiro e dar uma de crente, de cristão. Mas se você voltasse para 17, 18 anos, como você atuaria? Seria um homem fiel? Continuaria fiel à sua esposa? Seria fiel nos negócios ou teria mais facilidade para mentir? Seria fiel à sua companheira? Ou estaria andando pelas ruas da cidade cobiçando todas que aparecessem? Porque voltou para os seus 18 anos. Gente, Abraão continuou na mesma fé de antes quando ele foi renovado. A verdadeira adoração a Deus precisa ser ensinada ao povo. O povo precisa saber a que Deus está temendo. Se é ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ou há um Deus mundano, há um Deus pagão, há um Deus forjado, há um Deus fabricado. O problema foi este quando o povo se desviaram. Não pense que eu esqueci, Deus lembra. Moisés passou a quinzena lá em cima, 18, 20 dias, e não voltou com o recado de Deus. Aí um disse, eu não disse que ele morreu? Nós estamos perdendo nosso tempo. Desde a semana passada que eu avisei para vocês que Moisés tinha morrido. Ele esqueceu de nós. Quem sabe Deus levou ele de lá de cima e nós estamos aqui, feitos uns tontos aqui embaixo. E sabe o que um começou a dizer? Sabe, se o líder se foi, nós vamos ficar perdidos agora. Qualquer nação vai se levantar contra nós. Mas tinha lá dentro o desejo de adorar. Mas o ensinador estava em cima do monte. E o que é que fizeram? Proclamaram o povo, e logo se levantou ali ensinadores, pregadores, e disseram o seguinte: sabe de uma coisa? Vamos fazer outro Deus para nós. Vamos fazer outro Deus. Como? Se durante todo aquele tempo eles tinham cruzado o Mar Vermelho e vieram até o pé do monte para adorar o Deus verdadeiro. Que Deus é esse que vamos fazer? Mas alguém tinha a ideia de como era fazer um Deus, porque lá na terra estranha que eles viviam, no Egito, eles eram acostumados a ver os egípcios se prostrando e sacrificando a Moloque, a Ísis, a Star, a todos aqueles deuses com cabeças de animais. A Anubis, o deus com cabeça de chacal, o deus com cabeça de águia, e todas aquelas coisas. Então disse, vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos fazer um bezerro de ouro. Rapidinho encontraram o ouro. Anéis, bracelete, brilhante, coisa que eles trouxeram do Egito, e os vasos de cobre, e toda aquela coisa. Quem tinha uma panela de ouro, qualquer coisa que tivesse, naquele tempo era mais fácil minério do que hoje, né? Hoje os ricos levaram tudo, né? A maioria do ouro está no Vaticano mesmo, todo mundo sabe disso. Senão não teria trono de ouro lá. De onde saiu aquilo? Gente, a história, se o povo entendesse um pouquinho da história, não sabe nem a história recente, quanto mais a história bíblica, que o povo nem se interessa saber. Onde está o ouro do Brasil? Para onde foi o ouro? Para onde foi estas coisas? Quando um país era descoberto entre aspas, que descobrimento é esse que quando chegava lá já tinha pessoas morando? E depois diz, o país fulano tal foi quem descobriu tal país. Descobriu nada, invadiu e roubou tudo que tinha lá. Ora, quando se enviava
uma excursão, navios para um país que eles não tinham ainda explorado. Quem ia junto daqueles navios? Ia primeiramente sacerdotes ali, enviados pela igreja, sabe? Na ideia de catequizar o povo. Mas não pense não, o ouro, o minério, o dinheiro, as minas, a prata, o cobre, que era tirado daquele país e era transportado lá para o rei daquele país, era dividido com a igreja, porque ele tinha que ter a bênção da igreja para poder vir para o Brasil ou para qualquer outro país que estivesse inexplorado por eles. E aí foi assim que o ouro foi indo. Mas nesse tempo era mais fácil. Aquele povo, eles tinham alguma peça de ouro, garfo de ouro, talher de ouro, qualquer coisa de ouro, pendente de ouro, bracelete de ouro, e entregaram tudo. É para fazer um Deus, é para Deus, é para adorar, dá tudo. Mas era uma adoração errada, era uma adoração pagã. Mas o povo de Israel fizeram um bezerro de ouro e começaram a se prostrar e a sacrificar diante daquele bezerro de ouro. Dá para imaginar a tristeza de Moisés quando chegou o tempo de Deus e cumpriu-se ali os 40 dias e Moisés desceu dali do monte com o rosto brilhando ali com as tábuas da lei escrita pelo dedo de Deus e viu o povo naquela adoração falsa e pagã. Imagine a tristeza de Moisés. Moisés quebrou as 2 tábuas da lei, jogou-as em cima daquele bezerro de ouro, quebrou aquelas tábuas da lei, e aqueles adoradores, a terra abriu, engoliu muita gente morreu naquele dia. Eles estavam adorando, estavam prestando culto, só que era um Deus falso, um Deus pagão. Nos mandamentos que estava escrito, que Moisés estava trazendo, um dos mandamentos era este: não terás outros deuses diante de mim. Eles nem sequer esperaram o recado de Deus. Se eles tivessem tido paciência e tivessem esperado um pouquinho, eles não iam fazer uma coisa daquela. Porque creio que é o segundo mandamento. É isso? O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, nem prestarás culto, eu sou o Senhor vosso Deus. Vinha ali gravado nas tábuas da lei. Moisés estava trazendo o recado, mas o povo se adiantaram, já tinha feito aquilo que Deus estava proibindo lá em cima do monte. Isto é um perigo muito grande que todos nós corremos, não termos paciência de ouvir a voz de Deus dizendo como devemos adorá-lo de uma maneira perfeita e completa. Mas tem alguém que ensine? Tem, mas queremos ouvir o ensinamento? Queremos ouvir? As pessoas querem ouvir ensinamento? Não querem. As mulheres querem, os homens querem, os pregadores querem, de maneira nenhuma. Isto você poderia entrar sobre doutrinas, sobre costumes, coisas que sempre temos falado. Chegue para uma irmã missionária e diga: irmã, mas na Bíblia não está dizendo que a mulher não pode ensinar, ela não pode tomar esse lugar que foi dado ao homem para isto? Diz que é isso, meu pastor permitiu, fui ungido há tanto tempo, já ganhei tantas almas para Jesus, estou adorando a Deus, não é? E você chega ao cúmulo de passar por determinados lugares e vê lá assim, ó, isso não é crítica, não estou criticando, eu estou falando uma coisa que eu sei que está errado, apenas isso. Igreja fulano de tal, assim, assim, fundada pela missionária tal, sabe? Parece que Deus não encontra mais homens que lhe obedeçam, parece que Deus não encontra mais homens que recebam o seu chamamento, a ponto de levantar uma mulher para fazer isto. Eu não posso crer numa coisa dessa. Nada contra as irmãs, nada contra as mulheres, apenas é uma coisa fora do seu lugar. É uma adoração? Está adorando? Está servindo? Está servindo, como estas pessoas aqui do Antigo Testamento estavam. Veja, eles não temeram a Deus, no entanto estava servindo. Era assim que eles serviam ao Senhor, servindo aos seus deuses. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem até ao dia de hoje, servindo ao Senhor, mas adorando os seus deuses, com suas crenças erradas, com suas crenças pagãs. Gente, precisava que viesse um para restaurar o altar do Senhor,
Por isso Jesus prometeu um restaurador para os últimos dias, que era justamente para restaurar o altar que estava caído. A adoração que estava direcionada para o lado errado, teria que vir alguém para restaurar. Porque a mesma coisa aconteceu no Antigo Testamento. Do jeito que foi prometido um restaurador para o Novo Testamento, ou para os últimos dias, para restaurar a fé apostólica hoje, a mesma coisa aconteceu no Antigo Testamento. Isto você encontra em 2 Reis 17. No capítulo 18, agora você encontra assim, olha: Ezequias restabelece o culto do Senhor. Amém. Sempre tem alguém que mostra a verdade para o povo. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filhos de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filhos de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Um jovem ainda, um jovem rei. Mas não pense que por ser jovem vai seguir a juventude. Não pense que porque é novo vai ter que andar como as pessoas novas que ainda não se estabeleceram mentalmente, não tem maturidade suficiente. Veja, é um problema sério. Ah, fulano é novo, fulano é muito nova, aquela mulher é muito nova, é muito jovem. O problema não está se a pessoa é jovem ou velho, está no que tem lá dentro. O que está lá dentro daquele coração, o que a pessoa teve, a experiência que a pessoa passou. Se um homem passa pelo processo do novo nascimento, não importa se ele tem 10 anos ou 80 anos, o processo é o mesmo. Chegaram para o irmão Brana e disseram assim: irmão Brana, você prega estas coisas contra a veste das mulheres, contra esses usos, esses costumes, você prega tão duro desse jeito porque você é um velho. Se você fosse novo como nós, fosse jovem como nós, ia pensar diferente. Ele disse: você se engana, meu irmão e minha irmã, porque desde a minha mocidade que eu creio desta maneira, e eu prego assim, nunca mudei a minha forma de crer desde que eu era um jovem. E ele começou um jovem pregador, aos 21 anos de idade, ele era ministro do Evangelho. Diz: desde a minha mocidade eu creio desta maneira, e eu tenho pregado assim, nunca mudei. Já pensou um pastor bem liberalista, e depois que ele vai ficando mais de idade, aí vai segurando, puxando as rédeas, e muda, e Deus tem 2 pesos e 2 medidas? Não, senhores, Deus atua no jovem como ele atua no velho. O que ele exige do velho, ele exige do novo também. Se ele exige de mim o novo nascimento, ele exige de você. Se ele exige do seu pai o novo nascimento, ele exige do neto o novo nascimento. O processo é o mesmo. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez, este é o X aqui da questão, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas. Os altos eram os altos altares que eles colocavam nos lugares mais altos para ser observado, para o povo subir e aquela coisa toda. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, sabe? E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhes chamaram Neutzan. Isto será outro estudo, depois eu marco isso aqui, sobre esta serpente de bronze. Moisés fez por ordenação divina e o povo idolatraram aquilo. Vocês marquem aí para estudarmos este assunto qualquer dia aqui. No Senhor Deus de Israel confiou este rei aqui, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Este jovem de 25 anos, veja que coisa, o rei Ezequias. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder.
Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. E assim, meus preciosos irmãos e ouvintes, nós estamos encerrando por hoje mais uma mensagem de fé. Acesse o nosso site de evangelização, www.doutrinadamensagem.com. Envie seu e-mail para doutrinadamensagem@gmail.com. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz.